Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 1. A noite estava escura e as luzes da cidade passavam como borrões pela janela do carro. Eu me lembro das risadas dos meus pais, da música baixa no rádio, do conforto de estar seguro entre eles. Meu pai dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a da minha mãe. Eles pareciam tão tranquilos, tão certos de que o futuro ainda nos reservaria muitos momentos como aquele. Então, tudo virou caos. O barulho do impacto, o vidro estilhaçado, o carro girando sem controle. O grito da minha mãe e o nome do meu pai escapando de seus lábios foram as últimas coisas que ouvi antes de tudo ficar em silêncio. Quando abri os olhos, não reconheci o mundo ao meu redor. Luzes frias de hospital, rostos desconhecidos, vozes sussurrando meu nome. Meu corpo doía, mas a dor física era insignificante comparada ao vazio que veio logo depois. Perguntei pelos meus pais. Vi os olhares de pena, as hesitações, os sorrisos trêmulos de quem não sabia como dizer o inevitável. Então, alguém finalmente falou. Meus pais estavam mortos. O tempo parou. Não havia mais som, nem cheiro, nem cor. Apenas um buraco dentro de mim que nada poderia preencher. Eu queria que fosse mentira. Queria fechar os olhos e acordar no banco de trás do carro, com meu pai contando histórias engraçadas enquanto minha mãe ria ao seu lado. Mas a realidade era cruel. Eu estava sozinho. Minha tia assumiu minha guarda. Disseram que eu teria um lar, que ficaria bem. Mas ao cruzar a porta daquela casa, senti algo diferente. Um arrepio frio na espinha, um aviso mudo de que nada daquilo era o que parecia. E eu estava certo. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 2. Minha tia dizia que sem ela eu não teria nada. Repetia isso todos os dias, como se minha sobrevivência fosse um fardo que ela carregava por pura bondade. Aprendi cedo que devia agradecer por tudo, até pelo direito de existir naquela casa. Desde pequeno, ouvia que meus pais não valiam nada. Segundo minha tia, nunca tiveram responsabilidade, viviam como sonhadores e, no fim, pagaram o preço por isso. No começo, eu queria contestar, queria acreditar que ela estava errada. Mas eu não tinha lembranças que provassem o contrário. Então aceitei aquela história. Nada ali era meu. Meu lugar era sempre o canto da sala, a cadeira distante na mesa, o quarto pequeno nos fundos. Eu devia obedecer, não atrapalhar e jamais esquecer que estava ali por um favor. O marido da minha tia reforçava essa ideia. Seu olhar impaciente, sua voz carregada de reprovação. Pequenos erros eram suficientes para mudar seu humor. Sua presença era um lembrete constante de que eu precisava me manter na linha. Algumas vezes, o silêncio dele falava mais do que qualquer palavra. Outras, seus gestos deixavam claro o quanto minha presença era incômoda. Com o tempo, aprendi a não errar, a ser discreto, a ser invisível. Ouvia os passos dele à distância e já sabia quando evitar sua presença. Quando sua voz subia, eu me encolhia. Se minha tia estava irritada, eu entendia que era melhor desaparecer. Mas por mais que tentasse, a sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. Eu só não sabia o que era. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 3. A sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. Eu cresci ouvindo que deveria ser grato, mas algo dentro de mim dizia que aquela gratidão era forçada. Meu lugar naquela casa nunca foi estável. Eu era tolerado, não bem-vindo. Com o tempo, comecei a notar coisas que antes ignorava. Enquanto eu usava roupas velhas e reaproveitadas, minha tia comprava vestidos novos toda semana. O marido dela trocava de carro frequentemente. Falava sobre investimentos, viagens, gastos que não combinavam com a vida apertada que diziam ter. Mas sempre que perguntava algo, recebia olhares de impaciência. Seus pais não deixaram nada, então pare de agir como se tivéssemos alguma obrigação com você. Eu não entendia muito sobre dinheiro, mas sabia que algo não fazia sentido. Se a situação era tão difícil, por que eles viviam tão bem? E por que cada vez que perguntava sobre meus pais, as respostas vinham rápidas demais, sempre cheias de desprezo? Um dia, ouvi minha tia no telefone. Falava sobre um imóvel, sobre valores e sobre a documentação já resolvida. Meu nome foi mencionado. O que quer que estivesse acontecendo, de alguma forma, envolvia a mim. Mas antes que eu pudesse entender o que aquilo significava, veio o golpe final. Minha tia decidiu que já estava na hora de eu saber meu destino. E eu não estava preparado para o que ouvi. Curta e compartilhe para a próxima parte. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 4. O dia começou estranho.
O silêncio da casa era diferente, pesado, como se algo estivesse para acontecer. Minha tia me observava com impaciência, como quem aguarda um prazo se encerrar. Só mais tarde entendi o motivo. Após o jantar, sem rodeios, ela anunciou que suas obrigações haviam acabado. Eu já era maior de idade, e a responsabilidade de me manter não existia mais. O marido dela concordou com o mesmo desinteresse de sempre. Para eles, eu nunca fui parte daquela família. Apenas um fardo temporário que agora podia ser descartado sem culpa. A justificativa foi simples. Eu nunca trouxe nada de útil, nunca fui nada além de um problema. Meus pais não deixaram nada, então eu não tinha o direito de exigir nada. Não havia mais espaço para mim ali. A decisão já estava tomada há muito tempo. Minhas coisas já estavam separadas. Roupas jogadas dentro de uma mochila, um par de sapatos velhos, nada além do essencial. Nenhuma despedida, nenhuma conversa, nenhuma segunda chance. O vento frio da noite cortava meu rosto quando a porta se fechou atrás de mim. O dia que deveria marcar o início da minha vida adulta se tornou o dia em que fui descartado sem um único centavo e sem um destino. Olhei para aquela casa pela última vez. Nunca havia pertencido a ela. Agora, eu não pertencia a lugar nenhum. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 5. A rua parecia mais fria do que nunca. O chão duro sob meus pés cansados, o estômago vazio, a mente exausta. Não havia plano, apenas a necessidade de continuar andando. Não podia parar. Se parasse, o medo me engoliria. No primeiro dia, caminhei sem rumo. As vitrines iluminadas mostravam pessoas jantando, rindo, vivendo suas vidas sem saber que, do lado de fora, alguém tentava não desmoronar. Meus bolsos estavam quase vazios. Comprar comida agora significaria não ter nada para depois. A fome apertava, mas o sono venceu primeiro. Encontrei um canto discreto perto de uma estação de metrô e me sentei ali, abraçando a mochila como se fosse tudo o que me restava. A noite foi longa, fria, cheia de barulhos que me mantiveram alerta. Na manhã seguinte, com o corpo dolorido e sem opções, saí em busca de um emprego. Ouvi as mesmas respostas repetidas. Não estamos contratando, não temos vaga, volte outro dia. E meu desespero só crescia. Até que, num supermercado, finalmente aceitaram minha candidatura. O salário era baixo, mas o suficiente para pagar um quarto barato e comprar algo para comer. Aceitei sem hesitar. Os dias seguintes foram mecânicos. Trabalho, cansaço, silêncio. Eu existia, mas não vivia. Meus tios estavam certos? Será que eu realmente não tinha valor? Mas algo mudou quando recebi meu primeiro pagamento. O dinheiro significava independência. E com independência, um novo pensamento surgiu. E se, em vez de apenas sobreviver, eu pudesse construir algo meu? Eu ainda não sabia como, mas estava disposto a descobrir. E foi assim que, sem imaginar, comecei a trilhar o caminho que me levaria à verdade. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 6. A rotina virou um ciclo automático. Trabalho, contas, sono insuficiente. Eu existia, mas sem propósito. Ainda carregava as palavras dos meus tios como um peso invisível. Talvez estivessem certos. Talvez eu nunca fosse nada além de um sobrevivente. Até que ele apareceu. No começo não percebi. Um homem bem vestido, sempre discreto, sempre distante. Mas então notei que voltava com frequência. Nunca comprava nada, nunca parecia realmente interessado no mercado. Apenas me observava. Tentei ignorar. Podia ser coincidência. Mas os olhares eram insistentes. Primeiro de longe, depois mais próximos. A cada encontro, minha ansiedade aumentava. Algo nele me incomodava. Até que, em uma tarde qualquer, ele se aproximou. Meu instinto gritou para que eu me afastasse, mas fiquei imóvel. Ele sabia meu nome. Sabia onde eu morava. Disse que estava me procurando há muito tempo. Minha mente rodopiou. Quem era ele? Como sabia tanto sobre mim? Antes que eu pudesse reagir, ele mencionou algo que fez meu estômago revirar. Ele sabia sobre meus pais. O mundo ao meu redor pareceu parar. Eu havia enterrado aquele passado, convencido de que não restava mais nada. Mas agora, diante desse estranho que falava com tanta certeza, senti que tudo que eu acreditava sobre minha vida estava prestes a desmoronar. E pela primeira vez desde que fui expulso, percebi que talvez eu nunca tivesse sabido a verdade. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 7. As palavras daquele homem ecoaram na minha mente como um trovão.
Ele sabia sobre meus pais. Ele me procurava há anos. Meu corpo ficou tenso. Minha primeira reação foi fugir. Mas algo no tom dele me prendeu no lugar. Não havia ameaça, apenas certeza. Ele continuou. Disse que era advogado da minha família, que tentava me encontrar desde que fiz 18 anos, mas sempre recebia a mesma resposta, que eu havia viajado para estudar fora do país. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Eu nunca saí daquela cidade. Nunca tive dinheiro nem para um ônibus, quem dirá para uma viagem internacional. As palavras seguintes me atingiram como um soco. Meus pais não morreram sem deixar nada. Pelo contrário, eles haviam me deixado uma fortuna. Dinheiro, imóveis, propriedades. Tudo que me negaram durante toda a vida, tudo que minha tia jurava não existir. Minha cabeça girou. Durante anos, ouvi que eu era um peso, que sem minha tia eu estaria na miséria. Mas a verdade era o oposto. Eu nunca precisei dela. Nunca precisei mendigar um prato de comida, um teto sobre minha cabeça. Tudo que suportei foi uma mentira. A boca ficou seca. O advogado percebeu meu choque e disse que tinha documentos, provas, registros de tudo que minha tia escondeu. E naquele momento, percebi que eu nunca fui um órfão indefeso. Eu fui roubado. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 8. A mente não conseguia processar. Cada memória, cada humilhação, cada insulto de minha tia passava diante dos meus olhos como um filme distorcido. A fome, o medo, a sensação de ser um peso, tudo baseado em uma mentira. Eu nunca precisei dela. Pelo contrário, foi ela quem viveu às minhas custas. O advogado colocou os documentos sobre a mesa. Meu nome estava em cada um deles. Casas, apartamentos, fazendas, investimentos. Meu patrimônio era maior do que eu poderia imaginar. E, no entanto, passei fome. Dormi na rua. Acreditei que não valia nada. O sangue ferveu. Anos da minha vida desperdiçados acreditando que era um fardo. Aceitei minha posição naquela casa. Aceitei que nunca teria nada, que não poderia sonhar, que só existia porque minha tia teve bondade suficiente para me acolher. E tudo isso era uma farsa. Não foi descuido, não foi um erro. Ela sabia. Desde o começo, ela sabia exatamente o que fazia. Usou cada centavo, cada recurso, cada bem deixado pelos meus pais para alimentar sua própria ganância. E, quando não precisou mais de mim, me descartou sem hesitação. O advogado me observava em silêncio. Sabia o que eu sentia. Sabia que havia raiva, indignação, mas, acima de tudo, uma vontade incontrolável de justiça. Perguntou se eu queria seguir com o processo. Eu não hesitei. Se minha tia acreditava que ficaria impune, estava enganada. E, pela primeira vez na vida, eu tinha as cartas na mão. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 9. O processo começou antes que minha tia sequer imaginasse. Os documentos estavam reunidos, cada desvio registrado, cada transferência ilegal rastreada. Durante anos, ela construiu sua vida sobre o que era meu. Agora, tudo seria tirado de volta. Fui instruído a permanecer em silêncio. Se ela soubesse o que estava prestes a acontecer, poderia fugir ou encontrar uma forma de se esquivar da responsabilidade. Ela sempre soube manipular situações, jogar com as palavras, se colocar no papel de vítima. Se tivesse tempo, faria de tudo para evitar as consequências. Mas agora, a vantagem era minha. Minha rotina continuava como sempre. O trabalho no supermercado, as noites no quarto apertado, as refeições contadas. Mas havia algo diferente. O peso da incerteza havia desaparecido. Eu não precisava mais me preocupar com o amanhã. Pela primeira vez, eu sabia exatamente o que estava por vir. A espera era a parte mais difícil. O aviso judicial estava pronto. Era apenas uma questão de tempo até que minha tia fosse informada de que tudo o que possuía estava em risco. Cada dia que passava, eu imaginava a cena. O momento em que ela abriria aquele envelope, lendo cada linha, sentindo o mundo que construiu desmoronar. O tempo parecia se arrastar. Eu queria ver a reação dela, queria saber o que faria quando percebesse que não havia saída. E quando esse momento chegasse, eu sabia que ela reagiria. Eu só não sabia como. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 10. O dia finalmente chegou. O aviso judicial foi entregue. Eu não estava lá para ver a reação de minha tia, mas podia imaginar. O choque ao abrir o envelope. O desespero ao ler cada linha. O pânico ao perceber que tudo que julgava como seu estava ameaçado. O primeiro sinal de seu desespero veio rápido. Meu telefone tocou várias vezes. O número era desconhecido,
mas eu sabia exatamente quem estava do outro lado. Não atendi. Depois vieram as mensagens. Primeiro, longos textos confusos, falando sobre família, sobre tudo o que ela dizia ter feito por mim. Quando viu que eu não respondia, o tom mudou. As palavras se tornaram duras, cheias de acusações, como se eu fosse o ingrato, o traidor. Então, a última mensagem veio. Ela queria conversar. Dizia que poderíamos resolver tudo sem tribunais, que eu devia pelo menos ouvi-la. Hesitei, mas algo me dizia que precisava ir. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse o desejo de vê-la perder o controle. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Antes de bater, ouvi vozes. Minha tia falava com o marido. O tom não era de medo, nem de arrependimento. Era irritação. Eles não lamentavam o que fizeram. Apenas lamentavam terem sido descobertos. Eu me mantive imóvel, absorvendo cada palavra. Foi então que tudo fez sentido. A raiva deles não era por perder o dinheiro. Era por eu ainda estar vivo. A tragédia da minha infância não foi um acaso. Meus pais nunca tiveram uma chance. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte 11. Fiquei ali, parado, ouvindo cada palavra, incapaz de me mover. Minha tia estava alterada. Sua voz carregava frustração, não pelo que fez, mas pela situação que enfrentava agora. O medo não era pelo julgamento, nem pela culpa. Ela temia perder tudo. Seu marido, impaciente, não tentava consolá-la. Pelo contrário, ele deixava claro que sua paciência havia acabado. Com um tom irritado e cruel, disse que se ela não resolvesse a situação financeira, ele contaria para todos que ela foi a responsável pelo acidente dos meus pais. O tempo parou. Minha tia não reagiu, não negou, não se defendeu. Nenhuma explosão de raiva, nenhum grito dizendo que aquilo era absurdo. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, revelador, definitivo. O homem não parou por aí. Com uma risada seca, falou que ela foi burra. Se tivesse feito tudo direito, todos teriam morrido, e ela seria legitimamente a dona da herança. Meu corpo gelou. O acidente nunca foi um acidente. Minha infância, meu sofrimento, meu desespero por pertencer a uma família que nunca me quis. Tudo começou ali, na decisão dela de tomar o que não era seu. Ela tentou se livrar de todos nós, mas falhou. E eu sobrevivi. A raiva tomou conta de mim. Tudo o que vivi passou pela minha mente em flashes distorcidos. O medo, as humilhações, a fome, as noites chorando em silêncio. E no fim, minha existência sempre foi um erro para ela. Me afastei da casa, com o coração martelando no peito. Entrei no primeiro táxi que encontrei e disquei um número que já estava gravado na minha mente. O advogado atendeu imediatamente. Sem hesitar, contei tudo. Cada palavra, cada detalhe. Pedi que investigasse, buscasse documentos, achasse qualquer brecha que nos permitisse provar o que eu já sabia. Ele já havia me ajudado a recuperar minha herança. Agora, me ajudaria a vingar a morte dos meus pais. Eu poderia ter entrado naquela casa e acabado com aquilo naquele instante. Mas não, isso não seria suficiente. Minha tia achava que poderia escapar das consequências, mas dessa vez não haveria escapatória. Curta e compartilhe para a próxima parte. Fui humilhado e enganado até descobrir a verdade. Parte final. Nos dias seguintes, minha mente girava em um turbilhão de pensamentos. Cada memória que antes parecia distorcida agora fazia sentido. Eu enxergava a verdade nua e crua. Minha tia nunca foi minha família. Nunca houve compaixão, nunca houve preocupação. Desde o primeiro momento, eu não passava de um obstáculo para seus planos. O advogado não perdeu tempo. Seguindo minha denúncia, ele começou a reunir provas. A investigação trouxe à tona transações suspeitas, registros antigos, inconsistências nos documentos sobre o acidente. Mas não era suficiente. Precisávamos de algo concreto, algo que não deixasse dúvidas. A resposta veio de onde eu menos esperava. Os registros do acidente ainda existiam. Fotografias, laudos periciais, declarações feitas na época. Meu advogado conseguiu acesso a tudo. E ali, enterrado entre os papéis que ninguém se preocupou em revisar por anos, estava o detalhe que mudaria tudo. O carro dos meus pais sofreu interferência nos freios. Minha respiração falhou ao ler aquilo. O acidente nunca foi um erro, foi planejado. Minha tia conseguiu manipular as investigações na época, escondendo sua responsabilidade. Mas agora, com novas evidências e o envolvimento das autoridades, ela não teria a mesma sorte. A ordem judicial foi emitida. E dessa vez, não era apenas para recuperar o que ela roubou. Era para colocá-la atrás das grades. O momento da prisão chegou antes que ela pudesse
ela pudesse reagir. O pânico estampado em seu rosto foi a prova de que, pela primeira vez, não havia mais escapatória. Seu marido tentou argumentar, tentou se afastar da culpa, mas também foi levado. Eu assisti tudo de longe, sem dizer uma palavra. Não havia necessidade de confrontos ou discursos finais. O silêncio dizia tudo. Recuperei minha herança. Recuperei minha dignidade. Mas, acima de tudo, recuperei a verdade. Minha tia perdeu tudo o que roubou, mas a maior punição não foi essa. Foi encarar o fato de que, no final, eu sobrevivi. E sobreviver foi a minha maior vingança. Curta, compartilhe e nos siga para a próxima história.